Bom, se o Flamengo já há bastante tempo está tendo muita dor de cabeça sobre tudo que é relacionado ao Guerreiro, a base do Flamengo pode trazer boas notícias aí no futuro. A Gabriela Moreira conversou com o Luiz Gustavo Nogueira, que é assessor da presidência para assuntos justamente da categoria de base do clube, e o dirigente do Flamengo pensa grande. Para ele, o seguinte, aspas para o Luiz Gustavo Nogueira. A ideia dele é que o Flamengo seja, no futuro breve, o maior celeiro de craques do futebol mundial. Tá? Os pontos para alcançar esse nível altíssimo de excelência, como gosto de dizer, Rômulo, os pontos são os seguintes. O orçamento da base pulou de 11 milhões de reais em 2015 para 20 milhões em 2018. Portanto, estão gastando 9 milhões a mais do que 3 anos atrás. 11 observadores, olheiros, eram 3 em 2016, 2 anos atrás. Contrato de exclusividade com observadores. Foco em meninos entre 11 e 14 anos. Com 14 anos, acho que já dá para até fazer um contratinho e tal, enfim, já dá para estabelecer algum vínculo mais forte com o garoto. Após a geração 2000, que é a do Vinícius Júnior, nascidos em 2000, preparar a geração 2001 e 2002. Parcerias com clubes como Trieste, do Paraná, e Céu, do Ceará. Cada vez mais, a gente tem visto as últimas vendas aí, a do Flamengo, do Vinícius, a do Santos, a do Rodrigo. O mundo ainda procura o talento brasileiro e como procura, né? E cada vez disposto a pagar mais, né? A gente já está vendo vendas aí na casa de 30, 40 milhões, que era uma coisa que acontecia de vez em nunca. Os brasileiros têm feito vendas já nestas casas. E eu penso o seguinte, não é só vender o jogador, não é só fazer o Vinícius, porque o Vinícius é um fora de série. Você pode fazer o fora de série e vender, mas ter no seu time ou no seu elenco um bom lateral direito, um bom volante. É um cara que não vai ser o suficiente para jogar na Europa, mas que vai ser o seu titular ali por 5, 6 anos, vai te garantir. Porque o craque ele vai sair, não tem jeito. Esse cara, o jogador fora de série brasileiro, não adianta achar que vai deixar de sair aos 19, 20 anos, porque não vai. Dependente até da formação, assim, né? O cara é talento, ele surge. O cara exato, mas você conseguir ter uma boa base no seu time de jogadores que passaram por lá e o Flamengo, por exemplo, nesse time, se a gente pensar, precisou de zagueiro aí em alguns momentos. O Tuller e o Léo Duarte deram uma dupla que segurou jogos dificílimos pro Flamengo já nesse campeonato. Acho que não é nem impossível imaginá-los titulares. Não é? Formando a dupla de zaga titular do Flamengo em pouco tempo. E ter uma saúde financeira que permita ao clube não fatiar os seus talentos. Tem muito clube aí revelando jogador toda hora, mas na hora que vai vender só tem uma parcela, já comprometeu com Deus e o mundo. Então, isso também é fundamental. Para você ter uma base forte, você precisa de uma saúde financeira geral do clube muito forte. Santos e Corinthians, notoriamente, nos últimos anos, parcelaram muito, né? A pizza é de muitos pedaços, né? Comprometeu o seu futuro. Tá certíssimo, Flamengo. Acho que esse é o caminho, porque você tem no Brasil uma fonte que é inesgotável de meninos que querem ser jogadores de futebol. Então, as peneiras, elas recebem os peneiros dos grandes clubes recebem mais gente do que pode dar conta, inclusive. E os principais clubes brasileiros já conseguiram montar uma estrutura que não deve nada às estruturas de bases do primeiro mundo, de times da Europa. Então, o Flamengo está muito certo, assim, ele vai conseguir revelar jogadores, vai continuar vendendo muito bem e segue uma tradição, né? Segue uma identidade do clube que é muito importante. A torcida do Flamengo sempre esperou e ficou um tempo sem conseguir abraçar esses grandes ídolos surgidos da base. E agora eles voltam a aparecer e voltam a ser o esteio do time. Tem Paquetá, o Vinícius Júnior já foi, tem Lincoln, tem tantos outros aí que estão chegando, estão para chegar. Então, acho que esse é o caminho. Os clubes precisam reforçar suas bases, não só
do ponto de vista estrutural, mas também de recursos humanos. Esses observadores com contrato exclusivo, gente qualificada para fazer o scout, porque hoje as bases brasileiras estão competindo com as bases lá de fora, porque os clubes da Europa estão fazendo scout da molecada a partir do sub-15 aqui. Então é muito importante que tenha essa preocupação para que não perca os jogadores. Oi? Aqui perto tem a escolinha do Paris Saint-Germain. Exatamente. Então, os clubes brasileiros precisam se preocupar bastante com isso. E o Flamengo está certíssimo. Para mim, esse é o caminho, sem dúvida. Mais do que nunca, profissionalizar essa capitalização. O Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, eles não precisam de intermediário nenhum que apresente jogador. Bota uma faixa lá, aqui peneira do Flamengo. O Flamengo não precisa ser apresentado para ninguém. Então, essa questão dos intermediários, empresários e que tais, que eu sempre combato, os clubes deveriam tomar para si esse papel. Essas porcentagens absurdas que se paga para o cara ser intermediário. Não, mas é que o empresário tem acesso à família. Vá ao clube ter acesso à família diretamente, elimina. Né? A questão é que o intermediário muitas vezes divide também o que recebe com gente do clube, né? Então, mas aí é que está a importância da exclusividade dos olheiros, que agora tem outro nome, como é que é o observador, né? Sempre foi olheiro, aquele tiozão clássico. Sim. Né? A geração do Atlético Mineiro, né? Nos anos 70, seu Zé das Camisas, que era o cara que tem faro, achou Reinaldo, né? que achou Paulo Isidoro. Tem faro para o craque. Que me consta, seu Zé das Camisas não morreu rico. Que é uma pena. O que deu de craque para o Clube Atlético Mineiro, como no Corinthians tinha o Rato, o ex-jogador, que selecionou ali os Rivelinos e Vladimires da vida. Enfim, todo o clube tinha esse cara. Né? Então tem que acabar com esse esquema, que é um esquema esquisito. Às vezes o cara despacha o menino e já liga para alguém pegar o menino na esquina. Tem que acabar com isso. A base é uma das caixas pretas do futebol brasileiro. Ali é que a roda pega. Mas eu só... porque me acostumei, assim, na infância e na adolescência, a acompanhar o Flamengo como o time mais popular do país, mas também como sinônimo de o devedor, né? De um caos administrativo gigantesco. Culhambação geral. Sem volta, né? É o time mais popular, mas, nossa, o Flamengo... Não vai dar certo nunca porque é uma bagunça. Só se apoia a paixão do torcedor. E realmente, nos últimos anos... A crítica em relação ao Flamengo fica quanto à administração do futebol. A questão do Bandeira, que ele mesmo, né, meio que tenta até se ironizar no internado de futebol, porque realmente são decisões ruins do time de futebol. Mas esse saneamento administrativo do Flamengo é surpreendente para quem acompanhou anos 90, início dos anos 2000 e viu o Flamengo nesse quesito como um paciente numa situação irreversível. Aquela é bem legal. Coletiva clássica do Márcio Braga, né? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Então, é incrível. No momento é quase tão épico quanto o Vassoura lá, o Valdemar. Então é sensacional, é uma metamorfose inacreditável. O Vampeta dizendo que fingia que jogava e fingiam que pagavam. Então não faz muito tempo isso. E tem uma coisa que o Léo falou, que os jogadores brasileiros continuam com muito mercado, né? Porque eu acho que tem uma coisa que evoluiu também, a qualidade técnica continua a mesma, quer dizer, entre os melhores jogadores do mundo, acho que os clubes brasileiros formam, mas você teve uma evolução cultural e comportamental também desses meninos, que dificilmente hoje você tem um clube lá com medo de contratar um brasileiro porque vem aquele bicho do mato que não sabe nem falar direito e que fez até a segunda série e que vai sentir saudade do feijão. Entendeu? Hoje eles estão muito mais antenados, são bem formados, os clubes têm parceria com escolas, eles sabem para onde vão, já colhem informações. Então isso diminui também o risco de você ter problemas. Eu acho até que tem uns caras, tem uma molecada ainda que é bem chucra, mas investe tão alto que mesmo que o moleque tenha dificuldade de ambientação, de climatação, rapidinho... os caras fazem a coisa acontecer. É verdade. Não dá para você investir tanto e perder, né? E os clubes com essas parcerias com escola de línguas, o rapaz precisa pelo menos saber inglês para se comunicar quando sair daqui. Né? Parcerias, acho que era o Inter, em Porto Alegre, que sempre que o garoto tinha a origem italiana, e é muito comum no Rio Grande do Sul, origem alemã ou italiana, mas os que tinham a ascendência italiana, o clube facilitava a busca ali do passaporte europeu via
antepassados, até colocar o jogador jogando mesmo com o nome de sobrenome italiano, de origem europeia, para facilitar uma identificação. É tudo voltado a esse mercado. Agora, no caso do Flamengo, ainda contou que a gente sempre tem que contar com a sorte, né? Teve a questão ainda do Vinícius Júnior e também dessa coisa do Real Madrid, essa necessidade do Real Madrid de pegar uma pérola brasileira, né? Já que os anteriores foram para outros times. Aniversário dele, viu? Então combinou tudo. 18ão, é. Ah, chegou 18? Enfim, Finalmente. hoje. Xavira, parabéns. Muita saúde, muita felicidade. Muito dinheiro, você não vai falar isso. Dinheiro não precisa.